saber. Justo. Boa noite. Fica até difícil falar sobre Geraldo, o pessoal me cobra muito isso, mas Geraldo Araújo, nascido em uma família de formação católica, mas como todo mundo nasce, ele nasceu ateu. E tentaram passar essa coisa de religiosidade, não deu muito certo, talvez pelo fato de eu ser muito curioso. E assim que aprendi a ler e interpretar o que eu estava lendo, eu não podia ver um pedaço de papel no chão que ponhava para ler. E lia tudo e terminei lendo a Bíblia, e daí foi um passo para desacreditar em muitas coisas. E fiquei um tempo acreditando e tal, aí minha fé acho que foi embora de vez. Se a vista não me falha, a memória não me engana, no dia 3/6/1963, quando morreu um papa, para minha surpresa, porque tinham me ensinado lá em casa que o papa era o representante de Deus na Terra. E isso me deixou meio confuso. O representante de Deus morreu. Eu era criança, não sabia o que era morte. E na sequência eu fui lendo e descobri que o Filho de Deus também morreu. Aí foi o balde de água fria. Estou aqui representando os ateus em Feira de Santana e membro do COINTER, assim como os outros 3 que estão aqui presentes. Fazemos parte de um organismo que luta contra a intolerância religiosa, entre outras coisas. Então o grupo, acho que os outros podem falar também a respeito, tem pessoas de quase todas as matrizes religiosas. Pode passar. Acho que é só isso. Não apresenta seu amigo, não é? Meu amigo Dom Marcos Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham. Dom Marcos Paulo, arcebispo provincial da Bahia e do Brasil, arcebispo católico independente, bispo católico não romano, Igreja Católica Independente, casado, pai de 3 filhos e um idealizador de que o ecumenismo saia dos discursos e venha para a prática. Embora eu costumo chamar sempre as religiões de embarcações, esse é sempre meu slogan, embora estejamos em embarcações diferentes, navegamos no mesmo mar da vida, sujeito às mesmas tempestades, buscando todos o mesmo porto seguro e lutando para que o respeito seja o alicerce da fé de cada um. E agora passamos a bendita entre nós. Boa noite. Aqui é Jussiara quem fala, né? Mas como a gente está abordando questão de religiosidade, eu sou candomblessista e sou da nação Angola, então eu sou Makota Sango Luísa. Eu acredito, como os meus colegas aqui falaram, na questão do ecumenismo. Nós precisamos confraternizar, viver socialmente, independente da crença que cada um congrega. E através desse grupo a gente tem manifestado este comportamento. Nós interagimos bastante, nós participamos de várias discussões, nós convivemos socialmente, respeitando a crença de cada um, que é o que todo ser humano deveria fazer, né? Então, nesse momento nós vamos conversar, interagir e dar continuidade às questões, às perguntas que aparecerem. Eu, como costumo afirmar, hoje eu sou candomblessista, mas antes eu tive a oportunidade de conhecer outros credos, mas não havia identidade, eu não me via, não me identificava, e eu acho que fé e crença é isso. Então hoje eu professo a crença dos meus antepassados, dos meus ancestrais, e tenho todo o respeito com as demais crenças, e acredito e espero que todos tenham também com a que eu professo.
Então vamos lá, seu Gilberto, com o nosso bate-bola. Vamos. Hoje o programa, na verdade, eu costumo dizer que aqui não vai ser um programa, vai ser um bate-papo e a gente vai voltar um pouco à nossa infância e um faz pergunta ao outro, para poder saber um pouco de cada um. E a brincadeira do chinelo, hein? O chinelo, nossa infância era assim, rodava o chinelo, nós fazia pergunta. Ou a brincadeira do anel, né? Agora o anel bem guardadinho. Vamos lá, meu amigo Dom Marcos, se existe a diferença entre o padre casado e o padre que não é casado? Existe, porque o padre casado, ele tem uma condição melhor e maior, por experiência própria, de orientar uma família, porque ele sabe os conflitos que uma família passa. Uma coisa é você falar de forma teórica. Eu costumo dizer o seguinte: não me pergunte o que é futebol, porque eu não sei. Para mim, futebol são 22 homens correndo de um campo para um lado para o outro atrás de uma bola. A pessoa que não vive um relacionamento, que não sabe o que é família, ela não tem experiência, ela não tem condições de orientar conflitos de casais, conflitos entre pais e filhos, ela não vive isso. O sujeito não sabe o que é uma mulher na TPM, não sabe o que é a mulher na gravidez. Ele sabe na teoria, mas na prática ele não sabe. Ele não sabe os desequilíbrios hormonais que a mulher passa na gestação. Ele não conhece de perto os conflitos de geração, porque hoje nesta palavra maldita, eu costumo chamar de maldita hoje, o empoderamento, as pessoas estão brigando por um poder que nunca existiu e nunca vai existir. Porque se você vai, por exemplo, para o reino animal, vamos estudar a colmeia de abelhas. O que é que você tem lá? Abelha rainha, zangão e operária. No dia que a rainha acha que pode ser operária, acabou a colmeia. No dia que a operária acha que pode ser rainha, acabou a colmeia. No dia que o zangão achar que também pode ser rainha, acabou. Então, a família hoje ela está se destruindo porque ela está buscando um empoderamento, um poder onde não existe. Cada um tem sua função e todos trabalham juntos. Mas hoje você vê conflitos. É o filho querendo ser mais do que o pai, é a mulher querendo ser mais do que o marido, é o marido querendo ser mais... É uma confusão. Ninguém está se entendendo. Os casamentos hoje, os relacionamentos hoje, são a verdadeira torre de Babel, onde todo mundo fala e ninguém se entende. Então, o padre casado, ele tem condições de orientar melhor uma família. Aí vai se dizer que o padre casado não pode cuidar ao mesmo tempo da casa e da família. Não é? Por isso o celibato é fundamental. São Paulo vai dizer na carta dele que os bispos sejam homens de uma mulher só. Então o casamento no início do cristianismo era comum, os apóstolos eram casados. O próprio Papa Francisco já disse que o celibato, ele pode cair a qualquer momento, porque ele não é um dogma de fé, ele não é uma verdade de fé. É uma convenção humana. Não existe nenhuma base teológica para o celibato. E se assim for, então médico, advogado, policial não pode casar. Porque o médico está com a família, daqui a pouco é chamado às pressas, houve um acidente, é chamado às pressas ao hospital. E a família, onde é que fica? Então, os pastores não poderiam casar. A Igreja Católica Independente, como a Igreja Ortodoxa Anglicana, elas acreditam que o homem casado, ele erre menos. É tanto que você vai ver que nessas instituições, onde os sacerdotes podem constituir família, os casos de pedofilia, pederastia e homossexualismo são praticamente zero. É totalmente diferente. Então há um equilíbrio, há uma orientação, há todo um trabalho psicológico, racional, espiritual, intelectual e moral para você trabalhar na sociedade. A pergunta é do senhor, pode escolher uma aí. Muito bom. Meu amigo Geraldo, Sim. você falou aí sobre a questão de que você perdeu a fé quando você começou a ler a Bíblia e quando viu a notícia de um Papa morrer. Aham. Aí me vem a dúvida, você perdeu a fé
na instituição humana e naquilo que os humanos professaram como verdade de fé, ou você perdeu a fé em Deus? Porque Deus é uma coisa e religião é outra. Embora trabalhem juntos, mas são situações diferentes. Então, no que é que você perdeu a fé realmente? Nos dois ou em um só? Olha, fica bem fácil. Um é consequência do outro. A religião a gente tem por conta da divindade. E eu tinha uma pontinha de fé, como eu falei, isso foi em 1963, eu devia estar bem novinho, não vou dizer quantos anos eu tinha, claro, porque eu só falo minha idade no dia 13 de novembro, que é o meu aniversário. Se alguém lembrar e me perguntar, eu sou forçado a dizer nessa data. Fora disso, eu não revelo. Mas em 1963 eu tinha uma ponta de fé, que eu disse, eu fui criado por uma família matriarcal, que foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido na minha vida. E minha mãe e minha avó se encarregaram de me passar os ensinamentos que elas tinham dos antepassados, que eram católicas. E eu tinha um pouco de fé, aquela coisa de Papai do Céu, tá? Mas aí eu comecei a ler, e quando eu comecei a ler e entender o que eu estava lendo, eu comecei a descobrir algumas coisas que não batiam. E a questão da perda de fé, em princípio, no Criador. E depois na instituição, como você me perguntou. Uma leva a outra. Se você não acredita no Criador, você não pode acreditar na instituição que sustenta ele. Mas como bem, Deus existe sem religião. Existe. Com religião ou não, ele é. É a força suprema criadora do universo. Necessariamente eu não preciso da religião para chegar até Deus. As religiões, elas são um meio de condução, até mesmo para poder, hoje, infelizmente, alienar e perverter aquilo que foi criado por amor, para o amor e pelo amor. Deus não precisa de religião. Não. Se você tem uma igreja, ele continua existindo. Se você não tem, é a mesma coisa. Mas veja bem, se eu, é o meu caso, não acredito no Criador, fica difícil acreditar em uma... Claro, se você não acredita no maior, você não vai acreditar no secundário. É em cadeia. E existe uma coisa que o pessoal diz, quem não acredita a Deus serve o diabo. Se eu não acredito em Deus, eu não posso acreditar em uma coisa que ele criou. Exato. Não é assim? Com certeza. Não foi ele que diz que faz o bem e criou o mal? Exatamente. Bom, agora, deixa eu fazer uma coisa aqui, aproveitando o embalo. Você falou aí que Paulo disse que seria que o homem fosse de uma mulher só. Sim, ele tem uma carta de exortação ao clero, aos diáconos, aos presbíteros e aos bispos. Me refresca a memória aí. Quem foi que disse que bom seria se o homem não conhecesse mulher? Agora você me apertou, sem me abraçar. Porque tem uma citação dessa... Eu não sei de onde vem isso, porque partindo da Sagrada Escritura, quando Deus cria Adão, ele viu que Adão estava quieto no paraíso e disse, não é bom que o homem esteja só. E de lá para cá, quando ele criou Eva, e é interessante aí a simbologia da costela, que eu digo sempre quando eu estou celebrando um casamento, Deus poderia ter tirado um fio do cabelo, a unha do pé e ter feito Eva. Ele tirou a costela. Por quê? Porque no casamento verdadeiro, a mulher jamais está à frente ou atrás do homem, mas ao lado. Por isso a simbologia da costela, ao lado, como colaboradora. Então Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E de lá para cá, nunca houve, infelizmente, por uma sociedade judaica patriarcal, a mulher foi massacrada. A Bíblia tem uma tendência muito mais machista. E pelos escândalos e pelas dificuldades, pelas guerras que nós encontramos hoje dentro da própria instituição igreja, hoje a gente faz uma pergunta.
Se Jesus, ao invés de ter escolhido 12 homens, tivesse escolhido 12 mulheres, será que a sorte da igreja não seria outra? Talvez Será que tivesse a situação não seria outra? Porque homem, eu nunca vi uma raça dessa. Inclusive, agora me mandaram um vídeo essa semana, houve uma missa, uma celebração na Canção Nova, Osana Brasil, onde, surpreendentemente, Padre Fábio de Mello rasgou o verbo, onde ele falou da inveja que existe dentro da igreja, que é um padre apunhalando o outro, que um não suporta ver o sucesso do outro, que um puxa o tapete do outro, que um fala mal do outro. Quer dizer, ele falou a verdade. Que a ideia que as pessoas têm é que a igreja é todo mundo unido, todo mundo diz amém. Você falou aí que nunca pensou de viver para ver o Papa morrer. Eu nunca pensei na minha vida de viver para ver católicos romanos se levantando contra o Papa, como está acontecendo agora com Francisco. Quando eu saí da igreja romana, disseram, tudo que o senhor fizer não tem validade porque não segue o Papa. E eu nunca vi tanto católico que se diz romano dizendo que o Papa é Bento XVI, que não houve conclave, que foi um golpe, que não sei o que lá. Eu nunca pensei de ouvir os próprios católicos romanos, uma grande campanha que está se fazendo na internet contra o Papa Francisco. Coitado, que está falando justamente isso, querendo uma igreja mais voltada àquele estilo do cristianismo primitivo, onde os apóstolos iam ao encontro do povo e não esperava o povo vir até eles. Uma igreja mais pé no chão, menos farisaísmo, menos estrelas. Sim, sim. E mais uma igreja cristocêntrica. Tá difícil, mas... Tá difícil. A gente vai tentando. É aquela história do incêndio da floresta, né? O beija-flor vai fazendo a sua parte. Você nunca pensou em ver um padre ir contra o Papa? E eu nunca pensei de ver um cristão empunhando arma e dizer que vai matar, que vai fazer, que vai acontecer, como estão fazendo atualmente. Mas aí me permita discordar de você. Se você for para o contexto histórico, já houve sim. Na Idade Média, sim. Se você for ver o que é a noite, o que foi a noite de São Bartolomeu, o que a própria Igreja Romana fez no tempo da Inquisição, meu filho, os cristãos de hoje são fichinha, empunhar uma arma. Você pode empunhar quantas quiser, puxar o gatilho é que é outra história. Agora vá ver o que é que a igreja fez na Idade Média. Quantas pessoas morreram em nome da Inquisição? Quantas guerras, como é que se chama uma guerra de santa? Quanta guerra santa? Quanto nossos irmãos negros, e agora passamos a bola agora para a senhora. O que foi que os católicos fizeram com o povo de matriz africana, inclusive no Brasil, combatido por Rui Barbosa e Castro Alves, que a igreja ganhava um imposto em cima de cada negro que era vendido, porque dizia que negro podia ser escravizado sim, porque não tinha alma, então era como se fosse um bicho, e cada negro escravizado, a igreja ganhava um imposto. Digo uma palavra agora, dona Jussara, me diga aí, Jussiara. Então, eu também concordo com você, Marcos, porque você é novinha. Adorei o novinho, ganhei do Natal. De respeito não, que ele é mais novo do que eu. Então, é uma questão também que me incomoda o fato de eu ver tanto afrodescendente seguindo religiões do qual perseguiram tanto nossos antepassados. Então, se a gente for observar a história, o catolicismo ele foi crucial na questão da escravidão aqui no Brasil. O período escravocrata durou por média de 400 anos aqui, com aval da Igreja Católica. Foi a última, o Brasil foi a última colônia, o último país a adotar a abolição. E quando aboliu foi por muita pressão. Não foi porque eles eram bonzinhos, e diga-se de passagem, uma abolição mentirosa. Com certeza. Que a escravidão continua. Está de volta, mas até hoje. Não está de volta, sempre continuou. Não, está de volta. Não está de volta, não. Não. Não vamos entrar nesse mérito de política, não. O negro sempre foi perseguido, o negro foi sempre discriminado. Tudo do negro. O negro incorporando é do demônio. Branco rodando é Espírito Santo. Começa daí. Nunca houve intervalo nisso. Não tem um período em que o negro tenha sido respeitado.
Tanto é que tem a piadinha, negro quando não faz na entrada, faz na saída. Existe muito. Branco correndo. É atleta. Negro correndo, tá fugindo da polícia. Exatamente. Isso deixa triste, viu? Ver muitos negros até usarem esse dito popular com outro negro. Exatamente. Mas o próprio preconceito está entre nós negros. Nós negros não nos valorizamos. E eu fico impressionado, por exemplo, se fala tanto agora de política, vendo aqui Geraldo, porque agora está usando arma e tal. Minha preocupação é a seguinte, fala-se, mas cadê um negro deputado estadual, federal? Cadê um negro senador? Cadê negros juízes? Você tem pouquíssimos. Então falam, mas ainda não ocuparam seu espaço. Enquanto nossos irmãos evangélicos dominaram e estão dominando a cada eleição a política. Deixa eu complementar esse seu raciocínio. A gente tem que observar, como estávamos falando anteriormente, o requisitos do período escravocrata, ele reflete até hoje. Nós até hoje amargamos a questão da desigualdade social, que é refletida claramente como desigualdade racial. Não houve nenhuma política de reparação quando houve a dita abolição. Então, nós fomos relegados e, por conta disso, as gerações até hoje sofrem esse reflexo, porque a gente pode observar os lugares onde nós ocupamos, né? Nós estamos nas periferias, nós estamos no subemprego, nós estamos nas cadeias, nos presídios, nós estamos nos corredores dos hospitais, estamos nas escolas desassistidas públicas, porque se você for, eu falo isso com cátedra, porque eu sou educadora e vejo a deficiência na escola pública, a falta de zelo com a escola pública. Então, esse comprometimento, a gente vê que ele é estruturado, ele não é à toa, não. Então, quando a gente fala que nós nos acostumamos, infelizmente, a gente tem que acordar para isso, porque a gente não tem como desvincular a política. Alguém falou na televisão recentemente porque são minorias porque nós não nos representamos. Mas em número nós somos maioria. Somos maioria, o problema é que nós somos desunidos. Não é essa questão de desunião. Eu falo que fizeram a coisa assim, foi tão, e desde quando nos tiraram de África, da diáspora, que foi assim, articulada a forma de nos pulverizar, de nos separar, que até hoje a gente não conseguiu nos integrar. Sabe? Nós nos acostumamos a ficar em cada um em seu canto, sofrendo o seu tanto, e não nos aprendemos, ainda não aprendemos a nos articular, a saber do nosso poder. Trabalharam tanto baixar nossa autoestima, que a gente não tem essa consciência desse poder que nós temos. A partir do momento que nós tivermos essa consciência, a gente vira o jogo. A gente vira o jogo porque nós temos tanto quanto a capacidade que qualquer pessoa tem. E a gente mais, ocupa muito mais. Maior. Agora, tem essa questão assim, da negação de identidade. Quando a gente começar a assumir plenamente nossa identidade, quando a gente saber do nosso poder, quando a gente começar a nos aceitar o nosso fenótipo, que nós somos bonitos, belos e capazes, que o nosso potencial ele pode ser direcionado, sim, para o positivo, porque, como eu costumo falar, os meninos que estão nos presídios, os meninos que estão recolhidos, eles têm um potencial de inteligência altíssimo, tanto que eles sabem se articular e sobreviver. E aí cai na marginalidade, por quê? Porque não existe oportunidade. A gente vê que a nossa população, nós afrodescendentes, temos só negação o tempo todo. Então é uma arte de sobrevivência. Então, esses meninos que hoje estão aí, eles não veem. A gente que está em sala de aula, a gente fica tentando, incentivando, porque o caminho é a educação, mas a perspectiva, quais políticas públicas são favoráveis para atender esses meninos? Essa clientela que mora em periferia. A força política, o braço do governo só chega para punir. Só chega com a viatura, só chega com o baculejo. Mas cadê a educação de qualidade? Cadê um espaço de cultura e lazer? A gente pode tirar isso. Feira de Santana é um exemplo claro, é uma miniatura de Brasil. Porque aqui é uma cidade extremamente racista e preconceituosa. Perseguidora. Demais. Intolerante e muitas vezes hipócrita. Então a gente... 100% Feira de Santana.
O negro aqui, ele vive sobressaltado, limitado, porque existem espaços bem delimitados mesmo, onde a gente deve permanecer. Mas mudar essa posição, essas articulações, então, está cabendo, a única coisa que falta é isso, é a gente tomar essa consciência. É como disse Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque Exatamente. uma igreja, ela é arrombada. Imediatamente. Se uma igreja for arrombada essa noite e um terreiro, será que o terreiro vai ter a mesma assistência das forças políticas e policiais como uma igreja? Nunca. Não, jamais, porque é coisa de preto. Nunca. Negativaram bastante as religiões de matriz africana. Então não tem o prestígio que as demais religiões têm. Tanto que a maioria dos afrodescendentes migram para as outras religiões. Não é que ele não acredite na dele, ele acredita. Ele toma seu banhozinho de folha, ele toma seu chá, entendeu? Mas ele migra por uma questão de sobrevivência. Por uma questão de validação. Para ele ter um pouco de respaldo para a sociedade. A questão toda é essa, que as religiões cristãs, elas têm seu rótulo de prestígio e por conta disso, os afrodescendentes vão procurar essa proteção, procurar esse ambiente de socialização, procurar esse amparo social que as religiões de matriz africana não oferecem por conta diga-se de passagem, os direitos humanos, que não servem para os humanos direitos, deveriam vestir esta camisa, ao invés de só ficar defendendo aqueles que erram com a sociedade. Porque você só vê direitos humanos para bandido. Você não vê direitos humanos para defender os humanos direitos. Como são os negros, você vê terreiros aí serem destruídos, serem perseguidos, as pessoas serem postas para fora, impedidas de cultuar seus ancestrais, suas divindades. Agora uma igreja pode botar procissão na rua, os evangélicos podem fazer marcha para Jesus, mas o terreiro não pode tocar o seu atabaque, porque perturba e logo vem a polícia e é capaz de levar até o atabaque, como está registrado aí no Facebook, em várias matérias, em vários locais do nosso país. Isso está acontecendo cada vez mais. Quando se fala, na verdade, sobre a questão política, o que é que eu vejo? Se existe hoje no Brasil aquela frase que as pessoas dizem, todo mundo tem direito à liberdade e tem direito a falar o que quiser, certo? Mas na verdade nós não podemos falar o que nós queremos e o que nós desejamos. Porque assim, se a gente for falar realmente o que a gente quer... Você até pode, mas vai pagar um preço. Com certeza. Vai pagar um preço. O preço, ele é muito alto e muito grande. Então as pessoas terminam se abafando. Mas recentemente eu venho fazendo uma leitura e vi algo que Popó, foi lutador, ele falou abertamente, mas quando ele falou, eu não entendi aquilo como alguém que queria falar só para ajudar as pessoas. Eu entendi ele enfurecido, desabafando o que ele já não aguentava mais em questão de política, que é como ele disse, ele foi deputado federal, fez do trabalho dele lá, como ele deveria ter feito, porém, quando ele voltou para pedir apoio, o que foi que aconteceu? Como ele próprio diz, que muitas pessoas chegavam para ele para dizer, eu lhe apoio se você me dá um saco de cimento. O outro dizer, eu te apoio se você me dá um emprego. O outro chega, eu lhe apoio se você me dá R$2.000. Aí o que é que acontece? O que é que acontece com isso? Palavras dele, que ele aí saía dessas pessoas e não foram. E aí, no final, ele vem dizendo que, na verdade, o corrupto não é o 100% político. Não. São as pessoas que votam. Porque compra o voto. Vem política aí agora, a gente vai ver muita gente querer. Meu fulano, meu Bertano, não fez isso, não fez aquilo, mas me deu 2, 3, 4, 5 mil. Mas é porque a política, a prática da política aqui no Brasil, infelizmente, é essa.
E, infelizmente, então tem que se mudar a mentalidade. Sim. E o povo, por saber que ele é tão desassistido, por ele saber que só naquele momento é que ele pode ter uma determinada vantagem, aí ele cai no golpe Corre do pra negociar. tirar, É. Negociar. Ó, Ele deixa eu sabe pegar que aqui depois da agora, eleição ele não vai achar nada. não existe aquela Porque o parte de brasileiro acompanhar. gosta de ficar nessa situação inicialmente, ao invés de buscar conhecer seus direitos e se libertar de todo esse fascismo que está aí, prefere ficar na condição de vítima. É aquela história de ser coitadinho, A cultura certo? da pobreza. É a cultura da pobreza. E outra, se tem um regime que funciona no Brasil, é o regime do Império Romano. É a cultura do pão e circo. Se um candidato prometer botar festa durante 6 meses, ele está eleito. Eu aproveito aqui para abrir um parêntese. Né? Vou comprar briga, mas, por exemplo, você anda em Salvador à noite. Parece que é dia. Gente, eu moro ali na área do Capuchinho. A Getúlio Vargas é uma vergonha. O que é aquilo? Que breu é esse? Oxe, A cidade é uma vergonha. É uns fifós parecendo do tempo de antigamente. A iluminação de Feira de Santana Olha que está barriga. vergonhosa. Se você apagar as placas, os letreiros das lojas, as avenidas estarão no breu. Porque os postes, as lâmpadas são numa altura terrível e não ilumina nada. Ele só consegue focar embaixo dele. E você está sujeito a assaltos. Então, é essa cultura. Os feirenses não pedem pela sua cidade, não pedem investimento. Reclamam, mas não buscam seus direitos. Então, eu só tenho o quê? Para o ano eleição. Eu preciso de um emprego para minha filha. Eu vou negociar o voto da família para eu ter o emprego da minha filha. E ficar refém, né? E ficar refém. E quando passar a eleição, que eu for procurar o político, não, eu já dei o que você queria. O emprego da sua filha está aí, agora espere, tchau, acabou. Para o ano tem mais. Para o ano tem... Daqui Ah, a 4 anos. Daqui a 2 anos. É 2 anos que a gente sempre vem. Verdade. É a cultura. Infelizmente. Infelizmente. Porque o povo não quer estudar. O povo não... Por exemplo, pergunte... Você vê a derrocada desse país, não foi agora. A derrocada desse país é quando se tirou do currículo escolar Moral e Cívica e OSPB. Você acabou com a educação, porque hoje todo mundo só fala em meus direitos. Quais são os deveres? Pergunte a um americano qual é a Constituição dele, se ele não conhece. Pergunte aqui. Se hoje essa juventude sabe os símbolos nacionais, sabe a porcaria da caneta azul, mas não sabe mais o hino da bandeira, não sabe mais o hino nacional. Para você ofender um americano, você não precisa falar mal do presidente. Você pega uma bandeira, rasga, toca fogo. Ali você está dando uma bofetada em todos os americanos. No Brasil, tem o quê, meu filho? Você quer dar uma bofetada no brasileiro? Diga que não vai ter carnaval. Vai ter morte. Vai acabar a novela. Dia que acaba a novela. Dia que vai fechar a Globo. Não vai ter BBB mais. Não. Então as pessoas não conhecem seus direitos, não conhecem a Constituição. Cada dia você vê lá criando uma lei nova que não vai sair do papel. Lei Maria da Penha, beleza. Beleza para quem? Que a mulher hoje não apanha, ela está morrendo. A sociedade, Geraldo falou de 63. Quando você vai estudar a década de 50, 60, 70, 80 e 90, até 90, você vê que nós éramos muito mais felizes do que agora. Porque você precisar de uma lei para respeitar uma mulher. De onde vem isso? Vem da agora? Não. Vem do tempo lá quando se dizia quem tiver suas Cabrita que cabritas, prenda. prenda porque meus bodes estão soltos. Quando na verdade não. Quem tiver suas cabritas fique tranquilo porque meus bodes sabem respeitar a cabrita alheia. A mulher de hoje está exigindo respeito, mas ela deveria ter exigido respeito lá atrás, quando se fez a música Loura Burra, quando a mulher foi exposta ao ridículo com o grupo El Chan e Companhia Limitada. Então ali a mulher jogou sua dignidade no lixo. Agora quer ser respeitada? Agora é tarde, meu filho. Já descarrilhou, já foi. Estão correndo atrás do leite derramado. Então o Brasil passa por tudo isso, uma falta de educação doméstica. E aí querem que as pobres das professoras façam aquilo que os pais não têm coragem e não estão conseguindo fazer em casa. Vai consertar como? Sobra para quem? Para as religiões que vão usar o seu conhecimento para oprimir, alienar e doutrinar e manipular. Porque a perseguição aos negros começa nas religiões. Se você pega hoje o movimento neopentecostal, a palavra de ordem
é passar com um rolo compressor, como a igreja romana fez lá no passado e faz hoje de forma disfarçada com quem não é romano, passar com rolo compressor sobre Umbanda, Candomblé e católicos. Simplesmente isso. Mas o povo prefere ser cego, então vamos aguardar estourar a guerra civil. Falar de religião, a religião neopentecostal, né, que está em moda agora, eu tenho a sorte de morar perto, ou seja, na quadra das 3 igrejas. Aí uma para a O felicidade. ateu está no paraíso. Para a felicidade da comunidade, uma delas botou porta de vidro. Mas a outra é triste. Você tá em sua casa, se tem que colocar seu aparelho com a sua televisão no máximo volume para poder ouvir um jornal ou assistir uma programação qualquer, porque tá a mulher lá dentro da igreja gritando com caixa de som para que Deus amarre e desfaça toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria. Eu digo o seguinte, Geraldo. E aí o camarada foi bater um tambor em Salvador, acho que essa semana, tá o vídeo aí circulando, a Sucom foi para lá. Foi pra e lá ele tirar. mandou, volta a Sucom aqui, não. E o camarada teve que dar o carrinho dele e foi embora. Eu fico observando o seguinte: se culpa agora o governo federal, blá 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 blá, blá, um bando de mimimi. Sim. Mas você vê o seguinte: o que é que a Constituição diz do Brasil? Um país laico. Isso. Eu sou um bispo católico, apostólico independente. Tudo bem. Mas se o país é laico, por que cargas d'água, dia de Nossa Senhora Aparecida, tem que ser feriado nacional, se não existe mais uma religião oficial? Então, ou tem um dia para todo mundo, ou não vai ter um dia mais para ninguém. É laico. A religião continua mandando no país. Eu disse isso aqui um dia na Câmara de Vereadores, quando nós tivemos um encontro do COINTER lá, com intolerância religiosa. Eu digo engraçado, nós estamos numa sessão, a gente chega na Câmara, eu sou um arcebispo, eu sou o líder de uma instituição que existe no país há mais de 70 anos. Mas quem sobe para ficar na tribuna é o bispo romano, quando ele deveria estar cá embaixo como todos nós. Por que que ele está lá e nenhum de nós não pode sentar? Aonde está essa supremacia? Então, cadê esse Estado laico que não funciona? Então, a Constituição daqui é uma palhaçada. Aqui funciona o que diziam os antigos: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu tiver na minha igreja um advogado, um desembargador, um grupo de médicos e quem tem dinheiro, meu amigo, eu faço o que eu quiser. Eu boto foguete 5 da manhã, eu boto som às alturas 11, eu pinto e bordo porque eu tenho costas largas. Agora o terreiro, como não tem, vai ser fechado e a gente entra e quebra o pau, como era na década de 70 e 80. A polícia entrava, invadia, descia o cacetete e prendia. Tá aí, Tenda dos Milagres, quem for quiser assistir no YouTube, vai ver o que é que a polícia fazia com os terreiros. Com relação a essa questão da laicidade, o que eu acho muito interessante é que 2 líderes religiosos, não vou citar os nomes porque eu não lembro agora quem falou o quê. Sim. Mas um deles disse que o Brasil é um país laico, mas não é laicista. E o outro disse que o Brasil era um país laico cristão. E o mandatário dessa capitania hereditária recentemente disse que não é laico nada, aqui a minoria tem que se adaptar à maioria. É cristão e acabou. Quer dizer, e você vai observar... O laico é só um nome bonito. E você vai observar que o cristianismo, como ele existe do 5º século para cá, ele foi um rolo compressor. A igreja mãe, a igreja romana, ela se arvora de ser dona de muita coisa e diz que o que a gente tem, a gente está se apropriando, mas na verdade, historicamente, a igreja católica, ela saiu se apropriando de todas as culturas. Primeiro, vamos começar pelo período que a gente tem agora, Natal. Historicamente, não existe nada que comprove que Jesus nasceu 25 de dezembro. O que existia era a festa do Deus Sol. Uma festa pagã. E aí, como o Império Romano estava em decadência, os senadores chamaram Constantino e disseram: olha, cristão é como massa de pão. Quanto mais você bate, mais enche. Quanto mais a gente mata, mais eles estão crescendo. E eles estão se espalhando e nós estamos diminuindo. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, para a perseguição,
Você vai acolher os cristãos e vai tornar o cristianismo religião oficial do Império Romano. Onde tiver cristão, é domínio romano. E aí surgiram os primeiros bispos e essa história de sucessão apostólica que não existia lá até o quarto século. Aí você pega a festa do Deus Sol e bota para ser o Natal, que Jesus é a luz que ilumina o mundo. Você pega as divindades de Roma, da Grécia, da Mesopotâmia e do Egito e começa a transformar tudo em cristianismo. Pinheiro de Natal não tem nada a ver com Natal. Nem Pinheiro tem lá, né? Nem Pinheiro tem, nada a ver, é coisa pagã. Era uma coisa lá dos essênios. E aí você pega, tira a deusa da fertilidade e bota Nossa Senhora da Boa Hora. Tira lá o deus da guerra e bota cá outra coisa. E você vai substituindo. Então foi um rolo compressor, acabou com as culturas, foi se apoderando de tudo e de todos e dizendo, a verdade agora é essa aqui. A túnica não é romana. Era a roupa oficial lá, era a roupa da moda dos judeus. A estola é romana. O beijo no altar que o sacerdote faz é o que o povo do axé faz para pedir licença para começar os seus trabalhos. A água que o padre está lavando as mãos é a água de Oxalá que se começa todos os trabalhos. E aí você vai estudando o sentido das coisas. O templo maçônico hoje, que se diz que é coisa do diabo, você vai encontrar lá em Salomão. É Salomão que recebe a inspiração divina de como deveria ser feito o templo. E minha irmã aqui que segue... Irã que foi o mestre maçom primeiro dele. Que se acusa tanto o povo de matriz africana de cultuar o demônio. Então a gente está chamando Deus de demônio, porque a cultura, a religiosidade africana é a única que segue os preceitos que Moisés determinou. O sacrifício dos animais, vai se falar agora do nascimento de Jesus. Quando passa o período da purificação de Maria Santíssima, ela vai ao templo apresentar o primogênito e estava prescrito, tinha que ser apresentado um par de rolas ou 2 pombos. Dependia da condição financeira de cada um. Então, o sacrifício dos animais, o sangue aspergido, as partes nobres que eram destinadas aos sacerdotes, o bode preto que era solto no deserto para morrer lá, que simbolizava os pecados, tudo isso é divino. Aí hoje, quando um candomblé usa, é coisa do demônio. Aí vem com a história de não querer proibir a matança de animal. Justíssimo. Candomblé não pode mais matar animal. Não. Então, peru não vai morrer no Natal e peixe não vai morrer na Páscoa. Não. Justíssimo. Justíssimo. Acabou. Se o peru vai morrer no Natal e se o carneiro vai morrer na Páscoa junto, não é com o peixe, o candomblé também. E outra coisa... Mas o boi pode. Hein? O boi pode. Pois é. E outra coisa, o sacrifício dos animais no candomblé é para alimentar as pessoas que estão ali na festa. O que vai ser ofertado à divindade, meu Deus, é a cabeça que ninguém vai comer, é o chifre, é a perna. Mas o resto das carnes, tudo isso. E aí, por que eu estou falando isso? É o que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você estuda, quando você lê a história das religiões, quando você pesquisa, você se liberta de um bando de fundamentalismo e de fanatismo que só serve para alienar e que não liga mais, infelizmente, as criaturas ao Criador, mas que fazem a gente criar muralhas que vão nos separando. É como eu disse, a pessoa manifestada no candomblé está de demônio, mas a pessoa que está rodando na igreja está no Espírito Santo. A água fluidificada lá dos espíritas é a água benta dos católicos. Isso. A única coisa que eu debato com o povo de axé é que eles não precisam mais dizer que eles são pais e mães de santo. Pai de santo é bispo, porque santo é de igreja. Eles são zeladores de orixá. Orixá é orixá e santo é santo. E o nome é... Eles não precisam mais estar naquela coisa de estar cultuando o que está embaixo do altar, como os negros faziam. A escravidão acabou e a gente tem que defender isso. Eu sou zelador de orixá, eu sou pai de santo, eu bispo. Quem foi que canonizou agora Irmã Dulce? Foi alguma mãe de santo? Não, foi a igreja. Pai e mãe de santo, pai de santo. É papa, é bispo, são eles que dizem quem é santo e quem não é, pelo processo, pela pesquisa, pelo estudo que eles fazem. Eles que proclamam. Orixá é orixá, eu sou guardião, eu sou zelador de orixá. E o nome não é nem pai de santo, é Tata Tinquice. Tata Tinquice, Babalorixá, Ialorixá. O nome é até mais bonito. É tanto que quando o meu menino mais velho, ele era pequenininho, ele não acertava falar o nome pai e mãe. Ele me chamava de Tata e chamava a mãe de Nana.
Então, lá em casa, o E, uma secretismo coisa, é forte. e outra coisa que eu digo aqui sempre, não sei se a amiga Jussiara vai concordar, mas eu digo sempre o seguinte: o povo, nós negros, povo negro de matriz africana, precisa parar com certos exageros. Espiritualidade, A negritude está forte aqui. tá? Está. Espiritualidade não tem nada a ver com a carne. Espírito é espírito e carne é carne. Uma coisa que está prejudicando muito o povo de matriz africana é que a matriz africana está sendo caracterizada como religião de homossexual. As pessoas estão deturpando. Também. Neguinho está lá se vestindo de mulher, se maquiando, para sustentar uma vaidade e um ego seu, escondendo-se atrás de uma pseudo-entidade. Espírito é espírito e carne é carne. Eu não posso estar ali no altar desmunhecando se o Senhor esteja convosco, não. Sexualidade é para intimidade, não é para religiosidade. A gente não pode estar misturando as coisas. Tão denegrindo, tão destruindo. Os negros, nossos irmãos trazidos da África, não morreram no Pelourinho, nas senzalas, nos troncos. Eles não derramaram o sangue deles para que hoje a gente tivesse fazendo uma verdadeira exacerbação da sexualidade, quando a gente deveria estar defendendo a espiritualidade, a ancestralidade, a riqueza. Gente, um banho é feito com ervas, a medicina trabalha remédios com ervas. É isso que tem que ser divulgado. Os negros têm que chegar e dizer: olha, vocês estão falando da gente, mas se não fôssemos nós, vocês estariam comendo até hoje só macarrão e frango. Se hoje você tem sarapatel, acarajé, lelê, mocofato, caruru, vatapá, cachaça, o abará, o caldo de cana, tudo isso quem trouxe foi os negros. O samba gostoso, a energia, a força, a ancestralidade, a coragem de lutar. Eu fico impressionado que os negros proibidos de estudar foram mais inteligentes que os negros de hoje. Porque no dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, houve festa em todas as senzalas, os negros cantaram e dançaram. Dia 14 raiou, houve um grande silêncio, um grande luto, que veio o decreto que ela fez, complementando: não pode estudar, não pode trabalhar, volte para onde veio. E aí houve uma grande tristeza. Andando, só que ninguém sabia andar. Que o negro não teve água. direito a nada, absolutamente nada. Foi demitido com a mão na frente e outra atrás. Sem 13º, sem FGTS, Saiu sem nada. de lá da África como reis e rainhas. Isso. E aqui permaneceram como indigentes. Então isso é o quê? Conhecimento histórico. Mas a geração de hoje, que é uma geração muito fresca, muito sensível, muito nojenta, porque eu me orgulho em dizer que eu sou de uma geração que nós estudávamos em biblioteca pública com livro faltando página. Hoje você tem um celular, ao invés das pessoas estarem buscando conhecimento, porque tudo que você quiser fazer hoje o celular ensina. Isso. Você não sabe fazer estrogonofe não? Bote lá, tudo gostoso estrogonofe. Ele vai dizer como é que você vai tratar o frango até a hora de servir. A hora que você bota o creme de leite, tudo. Botar piso, levantar uma parede, tudo. Estão usando a internet, estão usando o celular para pornografia. Também. Estão usando para o que não presta. É uma grande arma. Agora você usa ou como arma de conhecimento e libertação ou como arma de escravidão e abestalhamento. De alienação. Eu costumo dizer, padre, que a maioria das pessoas hoje, além de Jussiara, eu também trabalho em escola, né, e eu vejo muitos pais hoje discriminar a escola pública. Se a gente for voltar lá atrás, no passado, a gente vai ver que as pessoas de escola pública são exemplo. São. Eu estudei em escola pública. Os grandes líderes hoje, os grandes empresários hoje estudaram em escola pública. Que não, tirar uma criança da escola pública, colocar em uma escola particular. Hoje aqui, infelizmente, né, o governo massacrou o ensino público. Mas ainda existem escolas que são exemplo. Existe. Já passei por muitas que são exemplo. Meu Deus do céu, quantas pessoas foram formadas no estadual e no Gastão Guimarães? E são exemplos. Isso, eu aqui. Quantos estudaram no ECAD? Um exemplo vivo. Aí, ó, quantos? Todos os novinhos aqui, né? Aliás, eu digo o seguinte, por exemplo, eu tenho orgulho, eu me orgulho muito, eu tenho 43 anos apenas,
Eu digo o seguinte, eu sou de uma geração em que a gente, primário, quinta, sexta, sétima série, a gente não se conhecia pelo nome. Nós tínhamos apelidos e não crescemos com trauma. Nós brincávamos uns com os outros. As brincadeiras de rua aguçavam a percepção social e a inteligência. Porque se você fosse um Zé Mané, você apanhava de todo mundo, porque garrafão, cuscuz, mãe da rua, mamona, Guerrou. né? Se você fosse o bestinha, você apanhava de todo mundo. E se chegasse em casa chorando, apanhava de novo, e no outro dia você estava na rua brincando. Nós pisávamos... Ninguém ficava de mal. Nós pisávamos vidro, não era para matar ninguém, era para temperar a linha da pipa para cortar a pipa do outro. Hoje eu vejo as pessoas dizerem que a Globo está destruindo a família. Gente, pelo amor de Deus, para de estar repetindo essa idiotice, essa imbecilidade. Nós todos aqui somos a geração boneco Chunky, boneco assassino. Isso. Ninguém nunca pegou uma faca para matar ninguém. Não. Nós somos a geração Arnold Schwarzenegger, Rambo. Nunca quisemos pegar uma metralhadora para fuzilar ninguém. Nós somos a geração Fred Krueger, Sexta-feira 13. Isso. Né? Toda essa coisa, a gente viu essa violência. Os homens aqui viram Sexta Sexy, Cine Privé, na Bandeirantes. Né? Tinha essas coisas. Tinha coleções de Playboy, tinha Private, tinha o Catecismo, os mais antigos, que o nome era chamado de Geraldo, era Catecismo. Era Catecismo, era. E nós sabíamos muito bem o que era organização, disciplina e hierarquia. Nós fomos criados nesses três pilares: organização, disciplina e hierarquia. A coisa mais importante que a gente pedia a pai e mãe era a benção. Verdade. Quando eles queriam, davam um queimado, era bala. A gente não pedia dinheiro a pai e mãe. E toda a família tinha sempre um parente lá que era dono de uma padaria, ou de uma oficina, ou de um açougue. E o pai, com 12 anos, levava a gente e dizia: tá aqui. Trouxe para aprender uma profissão, não é para pagar nada. Isso. A gente fazia as coisas em casa, as tarefas em casa e não ganhava nada. Tinha que fazer e acabou. Nenhum de nós, engraçado, há 40 anos atrás, nenhum pai nunca perguntou o que os pais babacas de hoje perguntam: você me ama? E aí pergunta com mais medo: você ama mais papai ou mamãe? Nossos pais nunca perguntaram se a gente os amava. Eles queriam ser respeitados. E era em cima do respeito que a gente os amava. E a gente pedia que eles vivessem muito. Porque a maior dor para a gente era ver um pai e uma mãe morrer. Hoje, qual é a preocupação de um filho? O que é que eu vou herdar? Dos pais. Quero que o senhor morra não, mas me dê logo o que é meu por herança. Minha parte, Me dê logo minha parte. Mas isso vem dos pais que querem trabalhar, não para usufruir, para deixar para os filhos. É isso que eu sempre falo. Pois é, a vida não facilitou. Exato. O meu, eu vou usufruir. Por que que hoje você vê pais em asilo? Porque estes pais jogaram seus filhos para fora de suas vidas quando eles eram novos. O que é que vai acontecer agora? Um verdadeiro derrame de celular e tablet está aqui. Vá assistir sua galinha pintadinha, vá assistir Peppa Pig e me deixe em paz. Então você já jogou o seu filho para fora da sua vida. Quando ele estiver na adolescência e você chegando na velhice, ele também vai jogar você no asilo, que você já descartou ele antes. Um filho que é criado no colo e no coração de um pai e de uma mãe, jamais colocará ele no asilo, nem que seja para passar um final de semana. Vai cuidar até a hora que Deus permitir. Padre, e os demais daqui da bancada, a gente já está chegando no final, né? 8 horas. Já? Passou tão rápido. Meu dinheiro. O pessoal aqui que está nos acompanhando, né, infelizmente não vai dar para falar o nome de todo, mas eu quero agradecer a Lúcia, a Andréia, a Solange, Fábio Moreninha, Evaldo, Josévaldo, Renata. Olha. O Lando Grau, Ana Paula, Jucimar, Gleiciane, Roberto, Carlos, Coutinho, Lúcio, Edson, Luciele, Luiz Cláudio, Vando Valadão e assim por diante, gente. Já passou das 8, infelizmente. Eu agradeço a todos tem que Roberto nos acompanhou. também, né? Roberto, Ed Garcia, tem uma turma, Edna Silva, Silvana Machado. Tô tentando lembrar, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, nos acompanhando aqui toda Já que está acabando, deixa eu dar um recadinho rapidinho para esse povo todo. Que Deus abençoe a todos. Gente, vamos fazer uma coisa diferente? Não vá nessa onda de consumismo, não. Não adianta você comprar roupa nova para começar o ano se você vai continuar com as mesmas atitudes e a mesma maneira de ser, agir e pensar.
pensa diferente, age diferente e o ano será diferente, muito melhor para você. Beijo no coração de todos. Deus abençoe. Prazer estar aqui com vocês. Meu amigo, fica à vontade aí pra gente estar em Primeiro as damas. Vai, meu amigo. Bem, eu desejo, né, que esse ano que se inicia, a gente abra o coração, né, quebre as amarras, colabore um com o outro, sejamos irmãos, independente de cor, raça e crença, um apoiando o outro, um amparando o outro. Que Lemba Lenganga proteja todos de livramento, paz, prosperidade. Que Dandalunda, com suas águas sagradas, lave toda qualquer negatividade, leve para as ondas do mar. E que esse ano que se inicia seja de paz, saúde e harmonia. É o que a gente está precisando, e muito. Axé. Boa noite a todos. Agradecer ao Gilberto pelo convite, adorei a oportunidade. Agradecer também ao meu amigo Dom Marcos, ele foi gentil comigo hoje. Jussiara, não se fala. Meu nome Tânia. Tânia e Anderson. Anderson, obrigado pela parceria, pela companhia. E não desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para ninguém, porque eu já fiz isso no dia 13 de novembro, que é quando o ano muda de verdade para mim. É na data do nosso É aniversário. meu Natal e meu Ano Novo é sempre no dia 13. Que por incrível que pareça, no dia 13 de novembro eu mudo de idade todo ano. Em dezembro não acontece nada. Então, É porque meu dezembro Natal- o Natal, o aniversário Meu principal Natal- não é o seu, é daquele que você disse que não existe. E, inclusive, só para meditação, se Jesus nasceu entre os anos 6 a 3 antes de Cristo, nós estamos em que ano finalmente? Afinal de contas. Ou Olha, pela Filosofia. contagem nós estamos, se ele é o marco, sim, o tempo se divide antes e depois dele, sim. então nós estamos em 2019 anos dele. Não. Vamos para 2020. Ele nasceu entre os anos 3 e 6 Não, antes não de existe, Cristo, não. existe. Pela nossa cronologia, o ano antes e depois de Cristo. Então ele é o marco zero. Ele não pode, mas o Marco Zero não pode ter sido esse ano, que ele nasceu entre os anos 6 e 3. Ah, meu Deus do céu. Não foi Antes de Cristo. o ateu quer embolar o negócio. Fica para outro programa, Geraldo. Pelo amor de Deus, Eu não Geraldo. sei como é que pode isso. Marcamos mas- outro programa para continuar discutindo. Eu não estava lá, Geraldo. Eu estava lá. E como é que você garante que ele nasceu no ano zero? Agora foi que eu vi. Tiraram a foto, registraram no papiro, entendeu? Tá lá registrado. Eu vou trazer para você. Eu tenho a Cid Moreira dizendo, extra, não se sabe até hoje em que ano o menino Jesus de Nazaré nasceu. Segundo o pai, foi no ano 6 antes dele. Segundo a mãe, foi no ano 3. Então tá aí. Pronto. Agradeço aqui a presença de todos. Na verdade, eu particularmente eu não sigo ainda nenhuma religião, Faz bem. mas eu respeito a todos. Vou continuar Vem do respeitando. lado negro da força. Vou continuar respeitando. Então, quando eu fiz o convite a vocês, é justamente para que a gente consiga mostrar às pessoas que nós, seres humanos, podemos estar juntos no mesmo lugar, fazendo isso aqui, ó, conversando, Independente de brincando. Eu acredito que tanto os senhores quanto os próprios ouvintes já foi difícil ver um programa de rádio dessa forma. Com certeza. E para lhe indicar, para você seguir uma religião, siga a única que salva, a única verdadeira, o amor. Isso. Pronto. Eu iria pedir para a gente terminar o programa com uma oração. Só que, como o Geraldo é ateu, a gente não pode fazer a oração por causa Não, dele. pode fazer. Não, vamos pode. respeitar. Não ligo pra isso. Não. A gente pode. Quem puder, acho que uma música pode, pelo menos. né? Também pode. Mas sim. quem puder cantar, que como cantor, eu só vou Aí, na pronto, palma. eu também não canto. Então, já que é Faz uma música, oração, né? Faz uma oração. Uma oração bonita, Faz uma oração. Pronto, domar. para que a gente tenha Pode. paz no ano novo, para que a gente tenha prosperidade,
Entre tantas coisas é preciso conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Muito bem. Eu não conheci esse seu lado, o lado tenor. Segurança em Foco. Apresentação: Gilberto Ribeiro. Tudo de bom pra você. Feliz Natal, Rádio Geral. Programa Quartas 17, o seu programa de entrevistas e entretenimento. Apresentação: Abenildo Lima, Eli Beltrão e Torlone Castro. Oferecimento: Cartão de Todos, o maior cartão de descontos do Brasil. Contato através do fone